Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Deus, louvado seja sempre o eterno, o Senhor. Vocês já ouviram na religião, né? Vocês já ouviram na religião, se vocês não fizerem parte da igreja, vocês não vão entrar, vocês vão ficar de fora. Então vocês precisam fazer parte da igreja. A religião fala isso, né? Cuidado com aqueles que irão ficar de fora, irmãos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Disse Jesus, ou João, recebendo a revelação: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem felizes, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras ou vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. O versículo 15 diz assim: porém ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica e ama a mentira. Vamos lá, vamos trazer a luz com olhos iluminados pela graça. Primeiro, ficarão de fora de onde? Ou de quê? Com certeza nós ouvimos os pastores, os líderes pregando que você ia ficar de fora do céu, fora da salvação eterna, né? Que você não ia entrar nas mansões celestiais, na cidade santa, se você não lavar as suas vestes no sangue de Jesus. Aí vem a primeira pergunta, o primeiro questionamento: e o que seria lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? Primeiro, que se isso está associado ao céu, eu já tenho que descartar aqui a possibilidade de ter roupa. No céu vai entrar com roupa? E para entrar no céu com roupa, eu preciso lavar essa roupa no sangue do Cordeiro. Aí a minha pergunta para os pastores, para os líderes: onde está esse Cordeiro e onde está esse sangue que eu tenho que lavar minha roupa? Então, fica complicado entender a religião, porque a religião quer levar uma coisa ao pé da letra, quando ela não vai ter um suporte, ela não vai sustentar isso. É como Jesus disse para os fariseus: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aí o pastor chega hoje e diz assim: se você não beber o suco ou vinho, e você não comer o pão consagrado, que é a chamada Santa Ceia, você não tem parte com o Senhor. Só que o Senhor falou: se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue. Em momento algum Jesus estava falando de comer um pedaço de pão e beber um copo com suco, com exceção daquela ministração ali da Páscoa, que foi de fato um pão que ele partiu. Mas em João capítulo 6 ele fala para os fariseus comerem a carne dele. Então, tanto é que os fariseus, entendendo que Jesus estava indo ao pé da letra, na visão deles, os fariseus se escarneceram. Porque, como assim? Nós vamos comer da sua carne e beber do teu sangue? Então, como seria lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, dentro dessa linguagem em Apocalipse? Primeiro, que João está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, ou as 7 igrejas. Segundo, que lavar as suas vestimentas no sangue do Cordeiro era eles terem a mente
limpa, lavada de todo aquele sistema judaizante do antigo pacto. Aquele povo que não tinha revelação do sangue de Cristo, aquele povo que não tinha o entendimento da graça de Deus, aquele povo que não entendia o conceito pactual no sangue, aquele povo estava sujo, as suas vestimentas estavam sujas pela lei. Porque a lei, ela dava força ao pecado, a lei mostrava condenação, a lei mostrava morte, a lei mostrava rebeldia. A lei de Deus contra aquele povo era uma desaprovação de Deus, não era uma aprovação. Aquele povo estava separado, aquele povo não tinha vínculo com o Espírito, aquele povo vivia na carne. Então aquele povo precisava lavar as vestimentas agora no sangue do Cordeiro. E lavar as vestimentas no sangue do Cordeiro era compreender a essência da aliança que foi firmada na cruz. Lavar as vestes era ter a consciência limpa pela palavra, como disse Jesus em João 15:3, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então eles precisavam desta lavagem, desse entendimento, através do sangue de Cristo, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. O que era a árvore da vida? Era o conhecimento. Essa árvore que já esteve lá, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esta árvore que esteve no princípio, esta árvore que esteve lá no jardim, a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Para que esse conhecimento da árvore da vida chegasse a essas pessoas tinham que ter as vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro, para aí sim ter direito à árvore da vida. Adão não tinha direito a esta árvore, não era o tempo. Adão, ao comer o fruto, ele teve o conhecimento do bem e do mal. Mas agora, ao serem lavados no sangue do Cordeiro, esse conhecimento agora lhe traria paz, lhe traria saúde, lhe traria prosperidade, porque esse conhecimento foi algo que Cristo conquistou na cruz para colocar o seu povo no lugar de descanso. Porque o verdadeiro jardim não era o jardim que Adão viveu. O verdadeiro jardim era o jardim de uma consciência pura, era uma consciência sem contaminação. E entrarem na cidade pelas portas. Jesus falava sobre isso em João 10, que o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. Ele falava dos falsos profetas, do mercenário, que não entrava pela porta, não entrava por meios legais. Paulo fala da cidade que desce do céu, se referindo à nova aliança. E como você vai entrar nesta nova aliança, nessa cidade que desce do céu, ataviada, preparada pelo Cordeiro? Como que você vai entrar se não houver uma porta? Porque o sistema religioso não consegue adentrar nas profundezas da graça, porque eles não têm acesso à porta. Quem é a porta? Cristo. Só Ele tem a capacidade de nos abrir esta porta, que é clarear nossa mente e trazer essa revelação. O sistema não tem acesso a esta graça, porque eles foram privados desta porta. Lembra do que Jesus falou aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20? Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é isso? É a porta querendo uma porta para entrar.
Jesus é a porta, ele estava na porta, batendo para entrar. Só que as portas, os corações, as mentes das pessoas estavam trancafiadas. Alguém trancou essas portas. E ele disse que foi o anjo da igreja que não deixava ele entrar. A primeira coisa que um líder religioso faz quando um membro lá da instituição religiosa dele comenta sobre uma mensagem, um entendimento diferente, o pastor começa logo fechando, ele diz: vamos fechar as brechas, vamos fechar essas portas aí, porque o irmão estava aqui com a gente, aí agora ele já está vindo para cá, dizendo que não é bem assim. Onde foi que esse irmão aprendeu isso, que dízimo não é dinheiro? Cuidado, irmão. Aí é Jesus entrando pela porta, é a porta se manifestando, é a porta do conhecimento, é a porta da graça. Mas o líder religioso, ele já está preocupado e ele já está fechando as portas. Para o líder religioso é muito melhor ele te ter como rebelde, ao ter você ali no meio dele como alguém que tem uma palavra para edificar a igreja. Então eles proíbem os irmãos de terem acesso a essa porta. E aí no versículo 15 tem essa parte interessante que João diz assim: ficarão de fora, ou seja, não entra por essa porta, não entra nesta cidade, não tem acesso à árvore da vida, não foram lavados no sangue do Cordeiro, então ficam de fora. Não tem acesso a esta graça, não está falando que fica de fora do céu. É de fora dos benefícios do reino, não provam da árvore da vida, não entram pela porta, como disse Jesus: eu sou a porta. Esses tais ficam de fora. O primeiro, os cães. O cão vai ficar de fora, irmão? Que cão que fica de fora? E quem são os cães? Aí você tem que ir para a história bíblica. Isaías capítulo 56, versículo 11, Deus disse: esses pastores são cães gulosos. Eles não se fartam, eles sempre querem mais. Esses atalaias são cães gulosos. Todos eles seguem o seu próprio caminho, andam pelas suas próprias pernas. Então esses cães gulosos são os homens avarentos, os gananciosos, que nunca se fartam. Paulo fala que eles só buscam aquilo que é para o seu próprio ventre. Paulo diz: o Deus deste povo é o seu próprio ventre. Quem é o Deus deste povo? O seu próprio ventre, porque eles só pensam nas coisas da terra. Eles são cães gulosos. E infelizmente muitos filhos de Deus estão tendo essas características. São gulosos, gananciosos. Infelizmente, dentro das chamadas igrejas, onde deveriam ter um povo humilde, onde deveria ter um povo que aprende da palavra de Deus para compartilhar pão, se compadecer do necessitado, pelo contrário, estamos vendo um monte de cãezinhos gulosos. Por quê? Porque aprenderam com seus líderes. Você tem que ter, você tem que possuir, você tem que conquistar, e BBB, e bababá, e fica essa ansiedade maligna na mente das pessoas, que se o camarada não possuir, ele vê um irmão com carro, ele já bota na cabeça que ele tem que ter um carro dele, mas ele não quer ter um carro porque ele vai trabalhar e vai conquistar. Ele quer porque ele está vendo que o outro tem. Ele é ganancioso, ele é guloso, ele aprendeu com o mestre dele. Ele vê o outro com a casa, que o outro trabalhou e conquistou, ele quer ter a casa dele. Não, porque eu tenho que lutar, porque eu tenho que orar, porque eu tenho que pagar o preço. E Deus tem que... Aí começam as barganhas, né? Como não tem coragem, ou não tem planejamento financeiro para trabalhar e conquistar, aí fica querendo comercializar com Deus.
E se eu fizer um propósito com Deus? Senhor, eu vou entrar nessa campanha esse ano. Ano que vem, o meu pastorzinho falou que o Senhor me dá minha casa própria. Aí cai no conto do vigário. Sacrifique teu aluguel, sacrifique tua conta de luz. Coloque no altar, que Deus vai entrar com providência. A pessoa passa 10, 20, 30 anos esperando a providência de Deus e não chega. Por quê? A ganância no coração. Ganancioso. Aí não vai à luta. Fica esperando cair do céu. Os cães gulosos ficarão de fora. Ficarão também de fora os feiticeiros. Feitiçaria, obra da carne. Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que comete, que ama a mentira. Fica de fora, irmão. Na graça de Deus não tem brecha para receber um mentiroso. Eu falei isso ontem na live. Não tem como você manipular o evangelho da graça. Não tem como você distorcer. Algumas pessoas dizem assim: olha, você está pregando o evangelho. Teve um irmão que falou assim para mim: querido, você está pregando o evangelho da graça, mas você tem que dizer para as pessoas que a contribuição é para a obra de Deus. Eu falei: não, irmão, não posso falar isso. Mas se você não falar que é para a obra de Deus, o povo não vai contribuir. Eu disse: mas não é para a obra de Deus. Ah, mas você não está pregando o evangelho? Eu falei: sim, estou. Então, eu falei: então o que, irmão? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a obra de Deus, ela não é feita por meio do dinheiro. A obra de Deus não é pela oferta. A obra de Deus não é pelo dízimo. A obra de Deus é pelo um caráter de Deus que manifesta na vida dos filhos. Isso aqui é uma consequência da obra de Deus em nós. Você não oferta, não coopera, não se reúne para fazer a obra de Deus. Você já é a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. O amor do Pai já está em nós. A consciência de Deus já está em nós. A obra foi feita no Calvário. Então os cães, os gulosos: ah, mas se você não fizer isso, eu não vou ter motivo para fazer. O problema é esse: as pessoas precisam de um motivo, de uma motivação, e a motivação tem que ser por meio da mentira? Infelizmente, é o que as pessoas gostam. Os feiticeiros ficarão de fora. Os mentirosos ficarão de fora. Os impuros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quando nós falamos de idolatria, aí o religioso, o crente evangélico: olha, o catolicismo fica lá de fora aqui, ó, idolatria. Mas ele não se vê como objeto de idolatria na vida do irmão, na vida do membro. Queridos, tem gente aí que mata pelo seu líder e morre pelo seu líder. Isso é idolatria. Seja ele religioso, seja ele político, isso é idolatria. Você vai ver gente aí dando a vida por político, perdendo a família, perdendo a paz. Você vai ver aí pessoas, casamentos destruídos por causa da religião, porque a mulher, ela botou na mente dela que ela é tão de Deus, e o marido, por não ser crente, ela não se relaciona mais intimamente. E o pastor botou na mente dela que ela é muito santa, que Deus vai tirar aquela praga da vida dela. Aí depois a briga começa em casa. Não é justificativa não, tá, gente? Longe disso. A briga começa em casa, o marido agride a crente. Aí a igreja toda diz assim: mas ela era uma mulher de Deus. Não estou justificando não, tá? Há casos e casos. Mas vai ver que o camarada não era crente. O camarada bebia. O camarada foi casado há 20 anos, tinha uma vida em paz com a mulher. Mas a mulher foi para a igreja e ouviu do pastor que ela é tão pura, tão santa, que ela não pode mais se envolver com o marido dela. Você está pensando que é brincadeira? Tem casos assim. Tem casos assim. E vice-versa também. Mas geralmente é a mulher. Acontece muito isso.
Aconteceu agora aqui, ó. Mata de São João, né? Um dito pastor abusando sexualmente de membros da igreja, se relacionando com as ditas ovelhas de Mata de São João. E a família que tinha aquele homem como homem de Deus, e ele dizia que ia fazer uma purificação espiritual. Ô irmão, não fala isso não, que você está escandalizando o evangelho. Eu escandalizando? Quem escandaliza são eles. Eles têm que comer cadeia. Dizendo às meninas lá para largar os namorados, para ficar com quem? Com ele. Olha que coisa. E a crente, idolatria, porque isso é idolatria. A crente que não era menino, não era criança não, viu? Mulheres, idolatria, porque para se entregar ao homem, deixou o namorado, dizendo que ia passar por uma purificação. Isso é idolatria, gente. A idolatria cega. Fanatismo. Aí o cara é tudo, mentiroso, cão guloso. Essas pessoas não têm acesso ao reino, irmão. Paulo disse, os adúlteros, mentirosos, homicidas, ficam de fora. Tudo crente, tudo lá, em nome de Jesus. Mas e o reino de Deus? Que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Cadê o reino de Deus nessas vidas? Não se manifesta, porque essas pessoas não conhecem o Evangelho.